Olá, sejam muito bem-vindos ao Open Mind, o podcast que acontece no Espaço Mind, esse espaço de treinamento, esse espaço de desenvolvimento humano, com um estúdio de gravação aqui em São Paulo, pertinho do Metrô Paraíso. Eu sou Thiago Beltrán, psicólogo, comunicador, palestrante, e hoje estou aqui no podcast com um convidado muito especial, que é o Alexandre Camilo, esse irmão parceiro. Professor. É um prazer estar com o Alexandre. O Alexandre é um cara que o currículo dele é gigantesco, então até desafiador apresentar, porque é ator, diretor, professor de storytelling, professor de programação neurolinguística, enfim, é gigantesco. Então eu queria que você se apresentasse pra galera melhor, que acho que faz mais sentido. Muito obrigado. Primeiro pelo carinho, pelo convite. Vocês não têm ideia de como é lindo aqui. Vocês têm que vir no Espaço Mind. Não, e o estúdio, o Ricardo tá abusado. Tá com 3 câmeras aqui atrás, né? O Thiago merece esse espaço, porque você conquistou com a sua história, com o seu carisma, com a sua inteligência, com o seu talento. Ó, por isso que eu chamei ele. Você vai fazer... Mas é verdade. E eu tive a sorte de conhecer ele como meu aluno de storytelling, muito criativo, muito criativo. Cuidado com ele, viu? Criativo mesmo. E eu gosto de ser apresentado como contador de histórias. Então, geralmente, a palestra de encerramento de uma convenção, quando é um dia inteiro, me convidam. Primeiro porque tem uma energia toda e terminar com as histórias fortalece, né? O ser humano aprende através das histórias. Então, mas geralmente o último também já vai atrasando, né? Então o currículo, graças a Deus, e há muitos anos de estudo, eu sou uma pessoa que gosta de estudar mesmo, é grande. Então, geralmente acontece da pessoa vir e falar assim, a gente está com pouco tempo para ler o seu currículo, o que é de mais importante? E aí eu diga que eu sou contador de histórias. E geralmente a pessoa tem uma reação parecida do tipo, não, eu estou falando sério. Eu falei, eu também. Aí a pessoa fica sem entender, eu digo, então fale que eu sou professor, pesquisador de storytelling. Aí muda. Você percebe o poder que tem essa palavra, storytelling. Mas é o contar histórias. É como a gente falou um pouquinho antes de começar a gravar, que hoje, se tiver a oportunidade, eu queria falar da importância e pela 3ª vez, da importância das histórias que a gente conta, das histórias que a gente deixa e das histórias que a gente ouve. Pô, show de bola. Eu conheci o Alexandre fazendo o curso dele, a formação de storytelling. Confesso que pra mim foi algo que agregou demais. Eu que já trabalho com pessoas há bastante tempo aí com treinamentos, também com palestras, agregou muito. Já conhecia, já entendia o poder das histórias e o quanto elas podem, inclusive, curar. Enfim, a gente vai aprofundar bastante isso, mas foi muito agregador ter essa habilidade, enfim, poder ter contigo, que tem essa experiência, aprofundar ainda mais no poder desse contar histórias. Mas já falando de histórias, né? Ninguém chega aqui do nada. Então o Alexandre tem uma história. Então hoje as pessoas veem o Alexandre, um cara super comunicador, essa energia, como você falou, convidado até pra finalizar, porque geralmente no final do evento as pessoas já estão cansadas, com né? Então, a bolsa uma bolsa pra ir embora e vem uma palestra chata, acaba com o evento, né? Então, deve ser interessantíssimo, porque geralmente o que fica mais forte para as pessoas é o início, alguns momentos mais emocionantes ali e o final. Então, quando se chamam pro final, é sinal que é algo bom. Mas existe uma história do Alexandre. Eu queria conhecer um pouquinho, eu tive a oportunidade de conhecer como profissional, agora como amigo, mas não conheço a história do Alexandre. De onde veio, como foi a infância do Alexandre. Eu gosto sempre de chamar as pessoas aqui e perguntar um pouquinho, porque a nossa infância, as histórias que contaram pra gente, o que a gente vivenciou, faz com que a gente seja quem a gente é hoje. Exato. Então eu queria conhecer um pouquinho mais do Alexandre Camilo aí na sua infância, enfim. Muito obrigado por perguntar. Eu era uma criança, eu queria ser padre. E aí eu morava num sítio. E aí os meus irmãos, coitados, tinham que assistir missinha todo dia, porque eu fazia missa. E aí tinha uns bichos no sítio, patinho, galinha, passarinho. Morria algum, eu fazia o enterro. Aí dava bolacha de hóstia. Eu queria ser padre. Então eu sabia todo aquele ritual, desde muito pequeno, sempre fui de inventar histórias, graças à minha mãe. E ela é a grande influenciadora
Mas tem um aspecto que, embora eu adorasse as histórias, ela me desse disquinhos coloridos com histórias de presente, livros, eu era muito tímido. E assim, mas tímido mesmo, de sentar na primeira fileira. Na minha época tinha bolar aula, todo mundo não queria entrar na aula, eu entrava, tudo certinho, morria de medo, sofria um monte de bullying, tinha dificuldade de pedir para a professora para ir no banheiro. Se me chamassem para sentar na frente, nossa, apresentar na frente, eu já sentava na frente. Então, se eu tivesse que ir na frente, do lado da lousa, eu gelava. E assim, o teatro me ajudou muito, na 5ª série. E através do teatro, eu fui desinibindo. Então, eu sempre fui, graças à minha mãe, uma criança que teve muito estímulo para a criatividade. Toda criança é criativa, né? Eu gosto de falar, Sim. o Thiago já me viu falar nos cursos, que você nunca vai ver uma criança dizendo, ai, deu branco, estou em crise de criatividade. A criança parte do que a Viola Spolin chama de jogo de desfunção. Ela dá novas funções e vai animando objetos inanimados e aquilo vai criando um imaginário fantástico. E eu queria muito ser padre. E depois eu descobri, já com mais idade, que o que me fascinava no ritual eram as histórias. Era o momento da missa, era todo aquele ritual que a história traz. E quando eu entrei para o teatro, foi mágico. Então, para quem está nos assistindo, esse podcast aqui é Open Mind, né? Para abrir a sua mente, eu digo assim, olhando nos seus olhos aqui nessa câmera, faça teatro para ajudar a desinibir, né? Para tirar essa timidez da sua vida. Uma pessoa tímida perde muitas oportunidades. E se eu não tivesse feito teatro, provavelmente ia continuar apaixonado pelas histórias, ia continuar tendo uma imaginação fértil, né? A minha mãe, eu sempre repito, é a grande responsável por isso. Minha mãe tinha medo de trovoada, então começava a relampear, trovão, ela ficava com medo. Então ela desligava o relógio na chave, antigamente tinha uma chave, né, com aquele negócio de louça, cobria os espelhos, não podia pegar em faca, tesoura, e ela pegava a palma do Domingo de Ramos, punha ali, com medo, e a casa ficava à luz de velas. E, Thiago, a luz de velas, ela inventava histórias no teatro de sombra. E eu digo isso para você, estou com 55 anos, com uma clareza de quem está vendo a cena que aconteceu há 50 anos atrás. Eu falo isso para ela, né? Fantástico. E quando eu digo isso, é para você que é mãe, para você que é pai, que está nos assistindo, pegar o seu filho, tirar o celular da mão dele e fazer teatro de sombras. Ler com ele. Ah, mas meu filho não sabe ler. Pega um livro e inventa uma história. Pega aquelas cartinhas mágicas do jogo, eu conto. Estimula essa criança. É fantástico, né? Eu fui um dos convidados, graças a Deus, para o Seminário da Primeira Infância do Estado de São Paulo, e a minha palestra foi sobre o quanto dá de retorno qualquer história que você conta para uma criança de 0 a 3 anos, que é chamada primeiríssima infância, Thiago. Aí você fala, não, mas a criança não entende. É um disco, um HD virgem. Está ficando tudo gravado ali. Sim. O quanto é importante você contar, estimular. Então, eu, quando criança, embora tivesse todo esse estímulo, era uma criança muito tímida, né? E graças ao teatro me soltei, graças à oportunidade de assumir um personagem, me ajudou a vencer essa timidez. Hoje eu não tenho medo de nada. Você fala assim, tem 15 mil pessoas na plateia, tem 20 mil pessoas. Eu fiz no interior do estado do Rio Grande do Norte uma apresentação de contação de histórias numa praça com uma orquestra sanfônica, que é só de sanfoneiros. E eles tocando a música ao vivo e eu contando histórias. A praça... Bom, a cidade parou. Aí a menina que estava na produção falou, tá nervoso? Eu falei, claro que não. Imagina, tô em casa. Às vezes eu fico não nervoso,
Mas eu fico assim, ontem foi Páscoa. Nem sei se pode falar a data. Ontem foi Páscoa. Sem problemas, né? Ontem eu tava de A gente coelho. não sabe exatamente a data Quando que você vai estar vendo, que vai estar no ar, mas estamos gravando depois da Páscoa. Hoje, dia 10, ontem, dia 9, foi Páscoa, domingo de Páscoa. Aí fui entregar no hospital. Uma criança que às vezes está com restrição de contato e fica sozinha no quarto. Então, muitas vezes, contar histórias para uma criança ou para uma pessoa num asilo, talvez me coloque mais atenção e mais foco de preocupação do que para 15 mil pessoas, para 1.500 no teatro. Então, mas isso graças ao teatro. Por isso que é tão importante. Então, isso é muito, muito louco, né? Você trazer essa questão do seu desafio. E eu compartilho muito, porque eu já trouxe pessoas aqui que já nasceram com sem vergonha, assim, essa coisa, né? De ir, de falar, de gostar disso. E outras que realmente desenvolveram. E eu sou uma dessas pessoas que também era extremamente envergonhado. Muito envergonhado. Mesmo? Total. Você é músico. Não, Thiago, é aquelas pessoas que você conhece. Se vocês não conhecem ele, só de conhecer, vem. Se ele estiver dando uma palestra, um curso, vem. Porque você começa a conversar com o Thiago e você vira amigo de infância. Você tem uma axé, uma energia que é ótima. Eu não imagino você tímido. E era. Só que exatamente muito parecido contigo. Assim, eu tinha o desejo. Eu gosto sempre de falar, assim, até em treinamentos, a diferença, às vezes as pessoas acham que a pessoa tímida é introvertida. E a introversão, ela tá muito aquela pessoa que gosta, ela tem da personalidade dela ser mais pra dentro, né? Aquela coisa dela gosta muitas vezes de ficar sozinha, faz parte, e ela até precisa. Porém, eu nunca fui introvertido. Eu diria que a introversão e a extroversão é tipo um espectro ali, né? Você tem onde você tá naquela régua. Eu diria que eu sou até mais equilibrado, um pouquinho mais pra extroversão, porque eu gosto de estar com as pessoas. Eu sempre gostei, porém extremamente tímido. Eu queria fazer parte do grupo, eu queria estar conversando, mas muito como você, eu tinha vergonha. Eu não sentava nem na frente, eu sentava no meio, porque eu não era estudioso e não era o bagunceiro. Então eu sentava no meio da sala ali pra não ser visto. Se eu não fosse visto, tava ótimo. Invisível ali. Invisível, né? Então, eu acho que a primeira coisa que já é interessante as pessoas perceberem, já falei isso e repito aqui, que essa habilidade da comunicação, de você se conectar com as pessoas, de você poder falar, é desenvolvida. Como você trouxe, através de estratégias, enfim, você pode utilizar, e uma fantástica é o teatro, como você trouxe, então você pode desenvolver isso, e quanto é libertador. Eu falo pros meus amigos, assim, o pessoal fala, nossa, mas você não tem vergonha de falar tal? Eu falo, cara, eu tá num graças a Deus, hoje eu trabalho com algo que eu amo. Então, eu tá num churrasco com vocês, tomando a cerveja, brincando, estar dando uma palestra, pra mim é a mesma energia, a mesma coisa. Eu não tenho peso, é o que você trazia, né? Tipo, às vezes a preocupação, dependendo da situação, como você trouxe, uma pessoa, uma criança que às vezes está ali no hospital, gera uma demanda, não digo nem demanda, mas a sua preocupação pelo estado que a criança tá, emocionalmente, às vezes acaba mexendo até mais contigo do que realmente 15 mil pessoas que tá ali, já é natural. Porém, não sempre foi assim, né? Como você trouxe, foi essa coisa que o teatro a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né? Te trouxe ali, mas algo que eu gosto de reforçar também, por isso que eu gosto de ouvir um pouquinho da infância, o quanto a forma como os nossos pais nos criaram, as pessoas que nos criaram, interferem em quem a gente é. E eu vejo hoje como as pessoas realmente não dão valor muitas vezes pra isso. Então, eu tenho que colocar o filho numa boa escola, tenho que dar isso, tenho que dar aquilo, mas não dão presença. Sabe, o quanto, você falou, o quanto a história já é comprovado cientificamente, enfim, tem até um neurocientista, chama Miguel Nicolelis, que é um cara fantástico, que deveria ser mais conhecido do que muito artista por aí, porque é um neurocientista fantástico que o Brasil tem, foi inclusive quem encabeçou o projeto daquele exoesqueleto que entrou, que deu o primeiro chute na bola com um tetraplégico, quando a Copa foi no Brasil, e ele tem um livro que chama... acho que é O Verdadeiro Criador de Tudo, se eu não me engano. Que fala sobre o cérebro humano, que o quanto a gente cria a nossa realidade, enfim, a forma como a gente aprende a ver o mundo, as nossas crenças, então determinam a forma do nosso cérebro lidar com o mundo. Então, como você trouxe a sua mãe ali, através de presença, de estar ali com vocês, de saber criar esse lúdico, criou algo que você traz vivo na lembrança depois de 50 anos.
Sabe? Então, olha a importância então de quem tá assistindo aqui perceber, não só com filhos, eu procuro, eu adoro criança também, então eu tenho meus sobrinhos e os filhos dos meus primos. Ontem mesmo, a gente tá falando, já falou que na Páscoa, né, foi todo mundo pra casa da minha mãe, e eu adoro brincar com a molecada, com aquela molecada e fazendo uma zona, porque realmente eu vejo o quanto a gente foi privilegiado de não ter essa tecnologia toda a nossa infância, porque a gente tinha que brincar, a gente tinha que brincar na rua, tinha que brincar, né, e o quanto ter essa clareza que cada detalhe, um contar de histórias, um olhar no olho, um estar próximo, faz muito mais diferença do que dar presente, do que dar tablet, do que dar isso, daquilo. Então, acho que já é um hack, já é um pensamento aí pra você que tá assistindo, o quanto o seu filho, o seu sobrinho, os seus amigos, enfim, crianças que você tem por perto aí, a presença faz diferença. E aí, ampliando, né? Não só pras crianças. Você aprender a ter a presença com criança vai te ajudar também no dia a dia, que a gente né, fala muito de comunicação, então você... É algo que me ajudou muito também no contar de histórias ali no curso. Cara, é um momento que você tá 100% presente. Você tá vivenciando. Eu já pegava as coisas que você me ensinava. Eu tava num projeto desenvolvendo educadores para uma empresa de treinamentos. Cara, eu já pegava na aula e já levava muita coisa pra desenvolver, porque essa coisa de algumas coisas que eu fazia empiricamente, depois você começa a entender, então isso tem técnica. E o quanto a gente tá presente, né? Então eu falo muito aqui também da importância do estado de presença. Mas aí, né, eu gosto de elucidar essas coisas. E voltando pra sua história, né? Então você falou que na 5ª série você entrou no teatro. E como foi isso? Foi do nada? Foi na escola? Da onde surgiu esse teatro? O professor Paulo, que Deus o tenha, ele é falecido já, infelizmente, ele era de educação artística. E ele tinha uma sacada, não sei se foi os anos, né? E ele foi observando. Quando ele queria fazer uma peça de teatro, ele convidava, não os alunos mais extrovertidos, que já faziam bagunça. Ele dava voz para quem era mais tímido. E eu era muito tímido. Que legal, olha. Então ele me convidou e disse que eu podia ficar tranquilo, que eu só ia ter uma fala na peça. Então foi uma maneira de me tranquilizar. E era uma peça chamada Dona Baratinha Vai Ser Miss. Sabe aquela história de Dona Baratinha vai casar? Essa era Dona Baratinha Vai Ser Miss. E eu só tinha uma fala. Eu dizia, Ernestino Raposo, um criado às suas ordens. Eu era esse personagem, Ernestino Raposo, e só entrava num determinado momento como um pretendente e só falava essa frase. Só tinha essa. Mas eu participei de todo o processo dos exercícios e as apresentações. E aquilo foi mágico para mim. Foi mágico, né? Porque você vai trazendo para o corpo a forma de fazer. Então, eu percebi que aquilo que eu fazia em casa, com um cobertor, com lençol, aquele teatro poderia ser maior, com mais gente. E aí, nunca mais deixei de fazer teatro. Hoje eu atuo menos, se você for pensar em termos de espetáculos. Mas cada palestra, assim como você, é um exercício de atuação, de estar ali. Cada história, embora contar histórias seja diferente de teatro, mas eu coloco aquele personagem, o contador de histórias, ali à frente. E o teatro foi salvador para mim, é impressionante. E quando você trouxe a questão do brincar, eu sou professor da Faculdade de Educação Lúdica do Instituto Veracruz. Eles pararam agora, depois da pandemia, tomara que retomem com curso, uma pós em Educação Lúdica. E lá o meu módulo era em cima de improvisação, baseado no trabalho da Viola Spolin. E aí eu, conversando com os alunos, uma das alunas trouxe assim, isso antes da pandemia, hein? Hoje deve estar bem pior, que ela chegou em casa e foi pegar o filho dela, de 4 anos, e abriu a porta. Ele estava embaixo, no chão, tinha uma outra menina no beliche e o outro do outro lado, no outro beliche, no alto. E estavam cada um com seu celular. E aí ele falou assim, João, vem. E aí ele falou, não, mãe, não, eu estou brincando. E aí a outra menina disse, a gente está brincando. E aí ela conta que ela ficou muito impressionada, porque estava cada um num canto do quarto, cada um com o seu celular. E aí, nessa hora, acendeu uma lâmpada para ela. Ela falou, não, eles não estão brincando. Porque para ela também o brincar
pressupõe interação, olho no olho, contato. E ali estava cada qual com uma tela. Então ela trouxe para a aula isso, né, antes da pandemia, final de 2019, início de 2020, como uma preocupação. Você imagina agora o quanto os pais têm que estar muito mais atentos quando o filho diz eu estou brincando e está com uma tela. Não que você não possa se divertir com uma tela, mas o brincar, o estímulo é outro quando você está com uma outra pessoa. Não é à toa que os maiores, né, o Steve Jobs, Bill Gates, enfim, não dão celular para os seus filhos com 4, 5, 6 anos, não dão uma tela. Os maiores especialistas dizem que a criança não deveria ter uma tela até os 6 anos. Não deveria, né? E o que eu vejo muito, assim, até com meus sobrinhos, eu vejo, enfim, a gente sabe que o dia a dia é desafiador. Sim. É complicado mesmo, às vezes, pô, tem que trabalhar e tem que dar conta de milhões de coisas, a pessoa não tem o que fazer, acaba dando uma tela. Porém, eu vejo que isso acaba se tornando uma coisa recorrente, as pessoas deixam de perceber o quanto isso pode fazer mal para a criança. Sim. E outra coisa que eu vejo também, a gente fala, né, criança. Mas que exemplo que a gente tá dando? Porque quantas vezes você chega num restaurante, por exemplo, num lugar, e tem uma roda de amigos, está todo mundo no celular. Exato. Igualzinho. Então, mesmo, o exemplo, ele fala muito mais do que qualquer palavra. Mesma coisa que o pai chega pro filho, né? Fumar, filho, não pode fumar, hein? Ó. Exato. Fumar faz mal. Ó, filho, sai desse tablet, celular, você só fica no celular. E tá o ali. pai é dele. Então, eu volto na questão do estado de presença, pra gente também, quanto é um exercício, eu vejo que muitas vezes os pais, enfim, quem tem contato com a criança, coloca muito a responsabilidade de um ser que o cérebro tá sendo formado. Meu, você não sai desse celular, hein? Você tem que ficar... Pô, usa essa palavra de criatividade, usa da sua criatividade pra chamar a criança, pra tirar, pra atrair a atenção dela. Pô, vamos fazer alguma coisa. Eu cheguei em casa, eu tô... que nem ontem mesmo, a criançada tá lá, geralmente eles querem ficar pro celular, já é costume. Eles vão, não, ó, sem celular, vamos lá, pá, vamos fazer. E aí quanto eles gostam. Muitas vezes eu tô lá, né, às vezes conversando com os adultos lá, dando risada e tal, daí vem meu sobrinho, Dindo, vamos lá brincar, que a gente quer brincar com você. Que legal. Exatamente, porque eles gostam. Sim. Só que a gente joga a responsabilidade pra eles, né? Então, e eu chamo mais atenção, não é só pra criação, é quanto a gente tá viciado nisso. E o quanto não é necessário. Porque, veja bem, sei lá, eu tenho que subir um vídeo, eu tenho que responder um orçamento, ou estou dando suporte para um cliente. Isso pode acontecer. Sim. Mas muitas vezes não é nada. Não é nada. Quando a gente tá no Instagram, Facebook, rolando, YouTube, sabe? Como? E aí, quando você está rolando aqui, a leitura que eu faço é que o que está aqui não é interessante. Ou não me prende atenção suficiente e eu vou para cá. Não é isso. É uma falta de respeito. Se eu estou num velório, se eu estou numa missa e eu venho para cá, então o que significa que o ritual da missa, que o ritual do velório, que o que está acontecendo aqui não é interessante. Se eu estou aqui com você, mas é que está gravando, é diferente. Mas eu estou aqui, então eu não estou aqui. Não, eu estou dividido, sim, mas se isso aqui é importante, agora se eu estou dividido, eu vou pedir, dá licença, eu vou lá e vou resolver. Sim. E aí eu volto. Essa coisa da gente não estar com a pessoa que está do nosso lado é muito sério. É muito sério e tem consequências gravíssimas. A gente ainda tem pouco tempo de estudo para dizer de forma empírica o quanto... Que isso vai afetar, né? Futuramente. Mas a gente já vê as relações minadas com situações e com grandes dificuldades de separar o que é virtual do que é real, né? Essa conexão, eu posso estar conectado com uma pessoa que está muito distante de mim, que está mais próximo dela do que está próximo de você que está aqui do lado. E isso pode ser bom para algumas coisas, pode ser bom para a telemedicina, pode ser bom para uma série de coisas. Mas veja, nós somos comunicadores. E agora a gente está falando de afeto. Eu sou, assim, adoro um tema que eu gosto muito de estudar e trabalho muito, é a inteligência social. A gente fala muito da inteligência emocional, que é extremamente importante, sim, mas essa inteligência social, que o nosso cérebro foi criado para interagir.
Já é mais comprovado. Então a gente tem até os neurônios espelho, né? Que refletem, enfim. Então, muitas vezes, essa questão da empatia, a gente foi criado para viver em grupo. E o quanto que você tá trazendo é importante, porque muitas vezes a gente, nessa coisa de celular, eu tô aqui, mas não tô. Eu tô deixando de ter esse olho no olho. Sim. Contigo, que faz toda a diferença para mim, lidar com esse emocional. E eu vejo até nas empresas, o quanto, trabalhando, né, em treinamentos com empresas, consultoria, o quanto as relações estão ficando mais distantes realmente. E aí, quando eu deixo de ter empatia pelo outro, eu tô sempre julgando, o outro tá sempre errado. Até essa questão do home office. Eu acho fantástico, ajudou muitas pessoas com relação à qualidade de vida, com relação a poder, às vezes, ter mais tempo de fazer uma academia, cuidar dos filhos, mas eu falo para muitos amigos, assim, eu falo, o home office, ele é muito positivo para muitas coisas, mas tem algumas coisas que a gente perde demais. Uma é a relação olho no olho, que pô, você vai lá, pô, Ale, tô com um problema pra resolver, você consegue me ajudar aqui? Outra já fica aquela coisa de só mensagem, resolve, o cara interpreta diferente. E outra coisa, eu vejo o quanto que eu aprendi na minha vida profissional, estando próximos de profissionais melhores do que eu e podendo ver como eles faziam. Ouvir o que eles falavam, da forma que falavam. Eu tive, graças a Deus, a sorte de ter alguns líderes muito bons, assim, que eu aprendi muito estando ao lado. Indo pro almoço junto, trocando ideia, vendo como essa pessoa pensa, como ela fala com o cliente, como ela vendia, como conduz uma reunião. E eu vejo que o home office ele é legal. Sim. Você tá em casa, você poder... Só que você perde muito nesse aprendizado. Que a gente aprende a falar como? Interagindo, vendo os outros falar. A gente aprende a caminhar, vendo os outros caminhar. A gente vê... E de repente você tá na sua sala, você pode ser um ótimo profissional. Mas você vai ter... provavelmente uma dificuldade muito maior de crescer enquanto profissional pela falta do ambiente que te proporciona aprendizados de desenvolver. E até fazendo um link com o teatro, porque aí você trouxe que você começou ali na 5ª série, enfim, desde então nunca mais saiu. Você falou, era uma pequena fala, mas você fez toda a parte do processo. E eu já fiz, né, parte de alguns grupos, assim, mais de teatro bem simples, assim, mais amadores e tal, mas que me ajudou muito. E eu lembro dessas dinâmicas que trabalha muito essa coisa do estar presente, o quanto vários exercícios, olho no olho, às vezes sem falar nada, e você lida com esse incômodo muitas vezes, né? E como foi essa passagem da sua adolescência, assim, participando de tudo isso? Quais foram os aprendizados que você foi tendo, né, nessa questão do teatro, assim, que foi te desenvolvendo? Eu desenvolvi uma capacidade de ser líder, que eu nunca tinha imaginado. E assim, eu virei o líder da turma, eu virei o líder da companhia de teatro. De maior envergonhado que não tinha coragem de levantar a mão. Você imagina? E aí, você se sente, a palavra é essa, empoderado. Mas não é o poder do ego, o poder de, olha o que eu tenho. Não, o empoderado de, olha, eu posso. A minha sugestão, ela não precisa ser aceita, mas ela é ouvida. Você está aqui assistindo a gente no podcast ou está ouvindo? Às vezes você pode estar na esteira, você está ouvindo o nosso podcast. Perfeito! Sim. Nessa hora que o Thiago falou uma coisa do home office, em vez de você pensar assim, eu não concordo, eu não acho, ouça o que o Thiago está dizendo. Volta agora ao podcast e, em vez de dar a sua opinião, ouça o quanto a gente aprende ouvindo, o quanto a gente aprende com o processo, o quanto a gente aprende com o outro. E na adolescência, eu tive sorte de fazer parte de outros grupos de teatro, de fazer o meu grupo de teatro, né? Trouxe a lição para casa e de me descobrir esse líder. Então foi maravilhoso porque eu comecei a empreender. Então eu vendia livro, que antigamente tinha um clube que chamava Círculo do Livro. Então vendia livro de porta em porta. Depois eu fui vender cafezinho. Meu pai morreu muito cedo, então eu tinha que ajudar em casa. Eu fui ser office boy, eu fui entregar jornal, eu abri uma estamparia. Então eu tinha que trabalhar para poder ajudar em casa. Então hoje, quando eu faço um trabalho social, eu sei o que é chegar em casa e não ter comida. Eu sei o que é levar uma lata de leite mococa, de leite em pó, vazia, para trazer com sopa da escola para casa. Eu sei o que é andar para economizar o dinheiro da condução para poder levar para casa. Então, não é que eu não estou me vitimando, eu só estou lembrando
o que é o processo, que é importante que a gente não esqueça, e ter empatia com o outro que às vezes está passando por essa situação. Eu sei a dificuldade que é. Então, na adolescência, já com meu pai falecido, eu tive que trabalhar muito. Mas, de novo, eu tem uma passagem, geralmente eu não conto aqui, depois você fica grande, você corta. A minha mãe, como toda mãe preocupada, já não tinha o pai, me matriculou num curso de mecânico de helicóptero. Então, técnico em manutenção de aeronaves. Eu estudei 4 anos e fui trabalhar aqui em São Paulo na Líder Táxi Aéreo como mecânico de helicóptero. E é importante que seja dito, e olhando nessa câmera, eu odiava muito. E tinha boas notas. Tinha nota de turbina 9.8 num helicóptero chamado Esquilo. Eu odiava. Eu saía de Santos, pegava um ônibus e vinha trabalhar aqui em Congonhas. E eu não gostava. Mas era importante eu trabalhar para poder ajudar em casa. Então hoje, quando eu vou numa empresa e eu vejo uma pessoa que está fazendo algo que não gosta, eu entendo, Thiago, porque também durante um tempo da minha vida eu fiz algo que eu não gostava porque eu precisava. Então quando você trabalha com o que você não gosta, naquela época nem tinha esse nome de estresse, eu ficava doente. Mas o que era isso? É porque eu ia para fazer um negócio que não era o que eu queria. E eu nunca esqueço, ia ter um curso de turbina com um pessoal que vinha dos Estados Unidos e do Texas. Ricardo, você imagina, ia ser um curso do Texas de turbina, todo mundo empolgadíssimo num sábado. Era o dia do show do David Bowie, que nunca tinha vindo ao Brasil. Imagina para onde eu fui, aonde eu estava. No curso de turbina, no show do David Bowie. Eu era apaixonado pelo David Bowie. E é claro que foi pro curso do David Bowie. Que turbina! Que turbina, né? E quando eu fui pedir as contas, eu lembro muito do meu líder lá, que era meu chefe, de falar, mas e agora? Você vai sair daqui? E eu saí para fazer teatro. E eu entendi que aquilo era muito importante, ser feliz fazendo algo que eu achei que podia dar certo. E aí eu saio de uma coisa que me dá garantias, que é trabalhar no aeroporto, na Líder Táxi Aéreo, para fazer algo que eu não tenho garantias, mas que eu tenho uma paixão, uma energia. Então é muito importante a gente colocar paixão e energia naquilo que a gente faz. Não que você não faça bem feito, mas você ama aquilo, você vai se aprimorar cada vez mais para poder fazer. E quem estiver te assistindo vai ver que tem uma centelha a mais. Quando você canta, você traz o violão, primeiro que é diferente. Você está cantando, a gente vê que você gosta de música, que você gosta, que isso traz algo diferente. Então, faz completa diferença para você, para quem está assistindo, quando você vê você fazendo algo que você ama. E aí eu larguei a aviação para entrar no teatro de cabeça, para viver de arte. E aí depois, conforme eu fui fazendo os trabalhos já adulto, dentro das empresas, eu percebi a dificuldade enorme que tinha de se reter o aprendizado quando aquilo era feito de uma forma que não era lúdica. E aí, estudando teatro, me formei em artes cênicas, fui fazer faculdade, eu fiz o link, mas os gregos já aprendiam com teatro. A tragédia, a comédia já era para refletir. Então isso é uma forma de teatro educativo. É isso que a gente vai fazer. É o teatro educativo, sem ser chato, sem ficar... levar a pessoa a refletir através disso. E aí eu tive a sacada de levar as escolas para o teatro e depois o teatro dentro das empresas. E aí foi maravilhoso. E aí, como vê essa ideia do teatro para as empresas, assim? Porque eu pensei, do mesmo jeito que a gente ensina a criança, a gente pode ensinar o adulto. E aí, se eu levo um personagem dentro da empresa para reclamar da empresa, que é muita coisa, imagina, né? Tem uma liberdade, né? O personagem pode falar tudo. Pode. E a pessoa se vê naquele personagem, dá risada e fala, eu conheço alguém assim. Às vezes é mais fácil, né? A gente apontar. Conheço alguém assim. De repente fala, nossa, sou eu. E esse espelhamento que o teatro traz
foi libertador, fantástico. Então as pessoas não esqueciam. Então quando a gente fazia uma apresentação dentro de empresas, e até hoje a gente faz, ninguém esquece. Por quê? Porque é muito forte, né? O emocional, a arte tem essa capacidade. Seja com música, seja com dança, seja com artes plásticas. Por isso que é tão importante, né? Eu vou no mundo corporativo e falo, se vocês forem em exposições, vocês têm que ir, vocês têm que ir lá, você tem que mergulhar, você tem que... A arte, ela abre uma porta, né? Abre inúmeras janelas dentro de você que te faz, te emociona, e a gente aprende através da emoção. Então é maravilhoso, né? O quanto um bom comunicador a gente chama de artista. Sim. Você fala, nossa, a palestra daquele cara... Não, ele é demais. Ele é um artista. Dificilmente a gente diz assim, fulano é excelente comunicador, um comunicador de excelência. A gente fala, nossa, eu fiquei encantado, ele subiu naquele palco. Às vezes nem é um palco. Sim. Mas a pessoa tem aquela postura de palco, né? O bom professor faz da sala de aula o seu palco. O bom comunicador, o bom líder, ele faz isso. Ele faz isso. Antigamente o líder precisava das informações. Hoje as informações já estão em todo mundo. Hoje o líder é aquela pessoa que inspira. Ele tem que ser exemplo. Ele tem que estar preparado para servir. Ele tem que estar preparado para estimular. E aí ele tem que ter repertório. E aí eu vejo muito isso em empresa, né? E, às vezes o líder fica com aquela visão aqui, ó, de processo, daquela coisa, o que tem que fazer do operacional, e não entende que ele precisa entender de gente. E a gente tá ficando cada vez mais deficiente. Eu até gravei um vídeo esses dias falando sobre... Tem se falado muito sobre inteligência artificial, né? Inteligência artificial, chat GPT, e cria tudo. E, cara... ela já tá aí, não é? É que nem... Até teve alguns influencers aí que postaram, né? Quando chegou o chat GPT, que um monte de gente já fazendo manifestação e tal. O pessoal relembrou uma manifestação que alguns professores fizeram quando veio a calculadora. Aí vem a internet. Não tem. O avanço ele vem, você não tem como frear. E vai chegar. Só que em períodos que a gente tá falando de inteligência artificial, em que essa inteligência ela vai sim dominar e até tirar emprego de muita gente, quem vai se destacar? Quem é humano. As pessoas que desenvolvem habilidades humanas. Porque a inteligência artificial ela pode me responder qualquer coisa. Mas ela não pode simplesmente olhar no meu olho e às vezes ficar calada. E aquilo que a gente precisa de, às vezes, simplesmente alguém que ouve. A inteligência artificial, acredito eu, que dificilmente vai conseguir isso. E os líderes não percebem muitas vezes que eles precisam buscar exatamente isso, se desenvolver enquanto humano, no ouvir, no se conectar, no se comunicar com a sua equipe. E você falava algo que eu acho fantástico com relação à arte. O quanto eu vejo que a arte também me formou de forma muito mais amadora, né? Sempre a música teve sempre muito presente, mas eu tive a sorte, assim, de ter uma adolescência muito dentro da igreja, eu frequentava muito a igreja católica, assim, e por tocar, só que a gente criou uma juventude, que tava sempre... Eu lembro que a gente com 14 anos fazia evento, noite da pizza, pra arrecadar dinheiro pra comprar instrumentos, equipamentos. Pô, hoje eu vejo a molecada às vezes que com 20 não sabe fazer um ovo, sabe? E o quanto esse se desafiar está... o ambiente, então a gente se desafiava de criar coisas, de fazer, e também proporcional, porque foi onde eu aprendi a gostar de ler. Era uma galera que a gente ia ao teatro, a gente ia ao cinema, a gente ia a shows. Então, o quanto isso foi me formando enquanto pessoa, o quanto a arte, ela forma enquanto ser humano, porque talvez seja a expressão mais profunda do ser humano, quando a gente fala de um filme, de um teatro, de um texto, né, de uma história, de uma música, o quanto isso vai formando. Platão falava muito do olhar, do apreciar o belo, né, a beleza, o quanto que isso engrandece a gente, e eu sinto também que parece que cada vez a gente perde mais isso. E perde, e o pior, sabe, eu quando eu morava em Santos, ainda tenho a casa, minha mãe está lá, a ONG fica lá, a produtora é lá, e eu tenho um apartamento aqui. E eu ficava adiando muito
alugar um apartamento aqui para poder vir. Então eu subia e descia, outra cidade, 80 quilômetros, e tinha o sonho de vir. E aí era uma coisa que eu ia adiando. E aí um dia eu fui no Shopping Frei Caneca assistir um filme chamado Casa de Areia, com a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro, mãe e filha. E eu assisti esse filme. E quando terminou o filme, alguns filmes, não sei se já aconteceu com você, contigo com certeza, Tiago, termina o filme e você não levanta da cadeira, você fica impactado, demora. Né? Quando termina, eu lembro também quando eu assisti Beleza Americana, né? Um filme tão forte, antigo, vale muito a pena ver. O final eu fiquei assim. E nesse Casa de Areia, a moça queria muito fazer uma coisa. E o tempo foi passando. E ela ficou com idade. E aí quando ela teve a oportunidade de fazer, já tinha passado o tempo. Aquilo foi uma mensagem tão forte para mim. Eu saí do shopping e fui subindo a Frei Caneca, convicto de que eu tinha que fazer alguma coisa da minha vida e tinha que ser rápido. Eu queria alugar esse apartamento, qualquer que fosse. Eu passei em frente do apartamento onde eu moro até hoje. Naquela semana, eu saí e resolvi toda a papelada e me mudei. E quando eu encontrei o diretor do filme, eu fui falar isso para ele, num bate-papo no Cine Sesc. E aí eu disse, eu mudei de cidade porque eu assisti o seu filme Casa de Areia. Naquele dia eu saí e já vim pela rua olhando. Eu falei, eu vou me mudar. E como eu fui assistindo Shopping Frei Caneca, eu já fui vendo aonde tinha placa. Eu tenho que mudar. Foi o filme. O filme mostrou algo para mim que eu não queria que acontecesse comigo. Poder de uma história. Né? Tanta gente diz assim... Quando o David Bowie apareceu na televisão pela primeira vez, um programa com aquela música Starman, o quanto isso gerou impacto. Foi feito um estudo, o quanto isso, a figura dele na televisão falando e aquela música mexeu. Quantas pessoas tiveram um insight lendo um livro, ouvindo uma canção. Né? Eu lembro a primeira vez que eu ouvi a música Pais e Filhos do Legião Urbana, o quanto eu fiquei impactado da primeira vez que eu vi aquela letra que fala de um suicídio. Sim. Ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar. Nada é fácil de entender. Eu escutei aquele homem cantando com aquela voz calma, dizendo isso. Eu nunca esqueci. A música é espetacular. Então, o quanto a arte tem esse papel, né? O quanto esse podcast é importante para quem está trabalhando e só ouvindo. Você não precisa assistir. Podcast tem isso. Se você quiser ver a gente, veja. O Thiago está até melhor do que eu. Né? Está mais bem barbeado, né? Tá melhor, tá uma figura melhor. Mas se você quiser só ouvir, né? E dialogar com a gente aí, você... Concordo, não concordo, estou ouvindo, não estou... O quanto essa conversa pode ser decisiva para algo que você está adiando fazer. Você está adiando por quê? Você acha que tem esse tempo? Sim. A gente vai deixando, né? E até reforço, eu sempre esqueço, eu preciso melhorar essa parte das redes sociais. Pô, ajuda a gente, aproveitando que o Ale tá falando, o algoritmo das redes sociais, quanto mais você interage, então você manda uma mensagem, você curte, você compartilha com as pessoas, mais ele mostra para outras pessoas. Então, ajude esse podcast, como o Ale falou, a chegar a mais pessoas. Talvez tenha alguém que esteja precisando ouvir isso hoje, precisa tomar uma decisão. Então, curte aí, compartilha, segue a gente nas redes sociais, né? Alexandre Camilo, Thiago Beltrán, Espaço Mind, podcast Open Mind. Então curte aí, manda para as pessoas, divulga, porque tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir isso. Às vezes tá precisando de uma decisão, né? E às vezes você fala assim, mas eu vou mandar o podcast de 1 hora, então vê lá quantos minutos está dando na hora que pegou para você e escreve assim... 23 minutos e 15 segundos. E manda para alguém esse link e diz assim, ouça inteiro, mas se você não puder, põe nos 23. Ótimo. E a pessoa vai pegar e vai falar, nossa, manda para um monte de gente. A gente manda desgraça. Esses dias eu falei assim, você é a cara do que você compartilha. Aí uma voluntária disse, discordo. Eu falei, não, você é a cara daquilo que você compartilha. E a sala disse, discordo, porque ela é a campeã de mandar assalto, mandar vídeo de que tá perigoso, de desgraça.
Então doeu nela, mas você é a cara do que você compartilha. Compartilha muito vídeo de sacanagem, é isso, é a sua cara. Ótimo. Quanto pior a pessoa é, mais o Facebook dela tem versículo. Quanto pior ela é. Se ela for ruim, aí tem lá, disse o Senhor. O Senhor não disse. Se disse assim, tome vergonha. Geralmente é pra julgar alguém, né? Exatamente. Então a pessoa é ruim, ela faz uma maldade, não rega a planta, não dá comida para um animal, não faz um negócio, aí dá o remorso, ela vai lá e bota um versículo. Então, eu desconfio de quem abre assim o Face e tá cheio de versículo. Eu falo, Senhor, olha, quanto pior a pessoa, mais versículo ela fala. E aí ela fala de cor, viu? Ela diz, Isaías, esses aí são piores. Piores! Se você discorda, não tem problema. O algoritmo vai adorar você ficar debatendo com a gente aí. Então, fala, não, concordo. Quando a pessoa fala Mateus, eu falo, já sabe o versículo, esse é perigoso. Até trazendo isso, pegando um pouco do supetão, sei que você tem centenas de histórias na cabeça e é encantadora a forma como você conta a história, quanto, lógico, fazendo isso há muito tempo, quanto realmente quando você conta é hipnótico. Eu lembro na formação, assim, de perceber isso, quanto é hipnótico, quanto... E é muito louco porque, como eu falava, eu já tinha essa noção do quanto uma história é hipnótica, até pelos treinamentos, porque às vezes tá lá contando num treinamento, falando algo mais técnico, alguma coisa assim, você vê o pessoal meio... Aí você começa, e eu lembrei de uma história, a pessoa até se ajeita. Aí o olhar já vem todo mundo, parece que faz... Esse poder dessa história. Eu lembro que no curso contigo é muito isso. Quando você começa a contar assim a história, é hipnótico. E diante do que a gente falou até agora, vem alguma história na sua cabeça pra você contar pras pessoas aí? Ai, olha, vem. Na verdade, faz tanto tempo que eu não conto essa história, eu vou contar aqui, do jeito que eu lembro. Diz que uma aldeia só tinha um poço para abastecer. Mas a aldeia tinha bem poucos habitantes, então o poço era suficiente. E naquele dia, as crianças estavam brincando perto do poço e um senhor de muita idade se debruçou olhando o poço lá dentro. E uma das crianças que estava brincando, esse menino que passou, viu aquele homem olhando e passou e brincou, passou de volta, o homem continuava ali. E quando já estava perto da hora que as mães já estavam chamando para voltar, o menino olhou e aquele senhor ainda estava olhando no poço. Então ele foi até do lado do homem e disse assim, que tanto o senhor olha aí dentro? E o velhinho, sem olhar para o menino, continuando olhando para dentro, disse assim, eu estou olhando Deus. Nossa! O olho do menino fez assim. Deus está aí dentro? E o menino olhava para o homem. E o homem não olhava para o menino. Continuava olhando no poço. E aí ele deu com a cabeça. Nossa! O menino puxou a blusa do velho e disse assim, deixa ver. Então o homem que tinha muita idade olhou para aquela criança que poderia ser seu neto. Pegou o menino com alegria, colocou no poço de tal maneira que o menino pudesse olhar para dentro. E quando o menino olhou para dentro, ele viu o seu rosto refletido na água. Então o menino disse assim, mas sou eu. Então o velhinho colocou o menino no chão, olhou nos olhos do menino e disse assim, agora você sabe aonde Deus está escondido. Muito bom, muito bom. Deus está escondido dentro da gente. E aí eu quis falar isso porque me veio essa história agora, porque quando eu falei dos versículos de quem não é heresia com ninguém, mas é o quanto você traz do divino que tem dentro de você quando você conta uma história. Também é bíblico, a boca fala o que o coração está cheio. Você só pode dar aquilo que você tem. Então, quando você dá uma história para alguém, quando você estimula alguém, quando você dá essa atenção para outra pessoa, você está dando o que você tem de melhor. Você está dando amor. O poder da escuta, o poder
de compartilhar momentos. Tudo que você vive não vai estar nunca no celular. Nunca. Pode te recordar. Ontem a gente foi em 2 hospitais, hoje fizemos uma casa de crianças especiais, fizemos sábado para moradores de rua, tem vídeos até para poder mostrar, agradecer quem doou, enfim, tem fotos. Tudo isso é recordação de algo que aconteceu, mas quem estava lá viveu uma coisa muito maior. Viveu uma coisa muito maior. Então, open mind. Então, você que está nos assistindo, abra sua mente para aquilo que é importante para você, para aquilo que é significativo para você. O que de mais você valoriza nessa vida? É conquistar bens materiais, ou é interagir com o outro? Ou é aprender com o outro? Ou se tornar um ser humano melhor? Um ser humano. A quantidade de gente que está tirando a própria vida é enorme. Enorme. Pessoas que têm tudo, mas vivem um vazio enorme. Então a gente acha que o dinheiro vai resolver. Você pode ter ideia de que o dinheiro ajuda para muita coisa. E o dinheiro vai te ajudar a ajudar outras pessoas. Mas não é só isso. Não é só isso. E Ale, até pegando, né, isso que você está trazendo desse olhar para o outro, você tem um trabalho muito forte em empresas, com palestras, as apresentações, falando aí sobre sistemas de comunicação, trazendo histórias, criatividade, mas você também tem um trabalho muito forte no social. Sim. Eu queria que você falasse um pouco mais, eu conheço um pouco da ação do coração, mas enfim, eu queria que você falasse um pouco de como surgiu essa pegada que você tem, que do pouco que eu conheço, são muitos trabalhos, muitos projetos. Eu queria que você falasse um pouquinho de como surgiu e quais são esses projetos, enfim, até pode falar como as pessoas podem te ajudar, enfim, contar até um pouquinho da história da ação do coração, que eu acho emocionante, fantástica e que toca muito, enfim. Quando eu vou numa empresa, eu sempre digo assim, olha, tem muita coisa aqui, mas aqui tem principalmente uma história. Então, às vezes, as pessoas confundem um trabalho de motivação e dizem assim, olha, eu quero ver a minha equipe com sangue no olho. E aí eu sempre digo, sangue no olho é conjuntivite. Eu não quero ver a minha equipe com sangue no olho. Fantástico. Você quer ver alguém com sangue no olho? Eu não quero. Não, você entendeu. Não. Você que talvez não esteja entendendo. Aqui, o pessoal tem que dar o sangue. Não, nem sempre é compatível. Doar sangue é uma opção. Eu tenho que fazer aqui o meu melhor trabalho. Mas isso não significa que eu dei o sangue. Não é isso. As palavras têm um poder enorme. O poder da metáfora, né? Nosso cérebro trabalha com essas metáforas, com essas analogias, né? E as pessoas não dão importância. É o que você falou, a pessoa ainda olha pra você, não, você entendeu. E ela não tem a noção do quão poderoso, né? Como é que você tá? Tô na luta. Quando eu digo eu tô na luta, primeiro que vai pressupor um vencedor e alguém que vai perder. Segundo, que se eu tenho no meu mapa mental a ideia de luta, que é o UFC, eu já tô vendo o estrago que vai ser. Quando eu digo eu tô matando um leão por dia. Na luta com o leão, mesmo que você ganhe, você vai sair machucado. Machucado e não é ecológico, né? Tô matando um leão por dia, né? O quanto a metáfora tem esse poder. E aí, muitas vezes, a pessoa diz assim, mas é que no mundo corporativo... E aí eu digo sempre, o trabalho social ajudou e ajuda o meu trabalho a ser mais humanizado. E as empresas que são mais espertas estão acordando, estimulando os colaboradores a fazer trabalho voluntário, estimulando a ter um propósito. Qual é o propósito? Eu estou no Espaço Mind, o Ricardo está aqui. O que me apaixonou nesse espaço? Quando eu vim a primeira vez. Olha, tinha acabado a pandemia, e a Simone estava dizendo que queria isso aqui lotado de pessoas com o mesmo propósito.
Eu saí encantado da ideia de ter um lugar onde as pessoas pudessem vir para gravar. Aqui tem tudo, tem agência para gravar, fazer, mas com o mesmo propósito. Então, inclusive nos conhecemos aqui. Aqui, você está entendendo como é forte isso? Sim. A empresa que não trabalha isso hoje em dia, não trabalha com propósito, não trabalha com o seu entorno, as pessoas não ficam. Por isso que o turnover é alto muitas vezes. Eu não tenho identificação. Eu saio por qualquer dinheiro, ou às vezes saio para ganhar menos, mas para ter paz. Sim. Quando eu estou num lugar que eu não tenho identificação. Então o trabalho social tá muito ligado ao meu trabalho de humanização. Então quando meu irmão estava aqui na Terra, a gente ainda já fazia esse trabalho da Páscoa. E às vezes ele ficava bravo comigo. Tu ia adorar ele, porque ele é um homem muito sensato, muito pé no chão, muito correto, muito de horário. Eu ainda tenho muito que aprender. Ricardo ia ser apaixonado pelo meu irmão, porque era um homem certíssimo. E eu sempre me atrapalhando com as coisas, e aí eu ia fazer as coisas de Páscoa, queria fazer a mais. E ele dizia, menos é mais. Ele tinha uma preocupação muito grande com a qualidade. Se a gente fosse dar os enxovais, se fosse dar os chocolates, o que a gente fosse fazer. Então, esse trabalho social começou com ele já, com a gente fazendo, com essa ideia de dividir. É mágico quando você divide as coisas, quando você divide de coração. E aí tem uma lei que eu não sei te dizer, você é tão inteligente, você sabe tanto de neurociência. Eu venho aqui, eu aprendo com ele, viu? É psicólogo, é maravilhoso. Eu ensino, é uma troca. As coisas que eu sei de storytelling, mas eu aprendo um monte com o Thiago. Mas eu não sei qual é. Mas é assim, quando você faz o bem, você recebe o bem. A energia volta. Então, se eu faço alguma coisa para você, sem intenção, não é que eu negocio com o divino, eu faço para ajudar. No momento que estiver precisando, alguém aparece do nada para me ajudar. É uma lei universal. E você falando isso, é só um gatilho, né? Que você falou sobre filmes, histórias como marcam. Eu lembro de um filme que é A Corrente do Bem. É isso! Que, nossa, esse filme foi um desses que eu assisti. Inclusive, na época, eu não lembro quem era o Papa na época, mas até foi um Papa indicou esse filme para as pessoas assistirem. Ou para um Papa indicar um filme. E eu lembro que foi desses que eu parei. Fora que você chora horrores com o filme, né? Fantástico. Mas exatamente disso, A Corrente do Bem, o quanto você faz e recebe as coisas, enfim. E vem. É impressionante. E aí, quando você leva o seu colaborador, quando você trabalha com a sua família, aquilo que você disse do exemplo, a minha sobrinha, desde muito pequena, me via de coelho ajudando. Ontem foi ela ajudar. Ela já agora está como mocinha, já está com 13 anos, então ela pode ir no hospital me ajudar. Foi ajudar no entorno do mercado, estava na equipe. Por quê? Porque e essa não foi uma coisa que a minha irmã mandou. Ela falou, eu posso ir ajudar? Claro que pode. Então é o exemplo. E o trabalho social traz a gente para um lugar, assim, às vezes eu reclamo, e aí eu olho para o lado e tem alguém muito pior do que eu. Opa, eu lembro de agradecer. Né? Tem um conto budista muito antigo e na época da pandemia ele se popularizou. E aí eu fiz uma versão desse conto budista, tá no meu YouTube como Reclamar e Agradecer. Então, é curtinho, eu vou contar. Por favor, eu ia pedir, já veio lá, conta pra gente, né? Era pandemia e o recomendado era que as pessoas não saíssem de casa. E o homem da nossa história se sentia um leão enjaulado, sozinho dentro de casa. Os familiares deixavam o que ele precisava de compras uma vez por semana na porta. E aquele homem falava sozinho, reclamando. E no dia que aconteceu isso, que eu vou contar para vocês, o homem estava enfurecido. Então ele gritava e com ele mesmo e dizia, até quando? Até quando essa palhaçada? Até quando a gente vai ter que ficar aqui preso? Fazem 2 anos, mas muitas vezes você tem que recordar as pessoas que foi assim no início.
As pessoas não podiam sair, ficavam dentro de casa. Quem tinha mais idade isolava, deixava compras. Parece que é um filme distante, mas há 2 anos atrás isso acontecia. E esse homem urrava. Ele olhava para o alto e dizia, que palhaçada, que palhaçada. E ele tinha uma janela que dava para a rua, que era a maneira que ele tinha de ver o que acontecia no mundo. E nesse dia, já tinha pego as compras, posto para dentro de casa, e reclamando, ele ouviu um pá, 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 um barulho de batida de lata. Ele correu para a janela e viu que tinha um morador de rua virando todas as latas de lixo, e ele parecia desesperado procurando algo. Aquilo chamou a atenção do homem de dentro de casa, e de repente, o morador de rua tira do meio do lixo algo. E feliz, põe na boca um pedaço de carne do meio do lixo e começa a comer. E nessa hora, o homem dentro da sua casa olha para o alto e diz, em voz alta, graças a Deus, eu tenho alimento na minha casa. Enquanto isso, o homem vai comendo os restos que ele vai encontrando no lixo. Ele vai comendo e passa na calçada um homem completamente desgovernado, chutando ar e xingando o invisível, falando sozinho. Nessa hora, o homem que está comendo no meio do lixo para, vê aquele outro homem passando na calçada, olha para o céu e diz em voz alta, graças a Deus, eu tenho o meu juízo. Então esse homem que vai chutando o ar e xingando o invisível, vai até a esquina, e na esquina, quando ele vai atravessar a rua, ele para, porque passa em tremenda velocidade uma ambulância com a sirene apitando. E nessa hora o homem que estava chutando o ar, xingando o invisível, para, olha para o céu e diz, graças a Deus, eu tenho saúde. Nessa hora a ambulância já está entrando no pronto atendimento. O enfermeiro vem, abre e tira aquela maca de dentro, coloca no corredor. E nesse corredor, do lado, tem outra maca, com o corpo coberto por um lençol. E nessa hora, o homem que acabou de sair da maca, olha para o teto e diz em voz alta, graças a Deus, eu ainda estou vivo. O único personagem que não agradece nessa história é o morto. E agora, olhando nos seus olhos nessa câmera, eu digo, se por um capricho do divino, amanhã você acordasse somente rodeado, ao lado das coisas que diariamente você agradece em voz alta, quem e o que estariam do seu lado, ao seu redor? Quem e o que você agradece diariamente em voz alta? Dizem que Deus gosta muito de todos os seus filhos, mas Ele tem um apreço especial para aqueles filhos que reconhecem e agradecem. Então você que está assistindo o Open Mind, dê um pause agora e em voz alta agradeça o que você tem de bom. Agradeça se você tem uma família, agradeça se você tem um teto. Agradeça em voz alta dizendo, meu Deus, obrigado, hoje eu tenho comida. Meu Deus, obrigado, hoje eu tenho trabalho. Meu Deus, agradeça em voz alta. Faça esse exercício agora. Agradeça. Mas de um jeito que você se ouça agradecendo. É um exercício. Com certeza. É sempre um aprendizado e acho que é algo que a gente precisa retomar sempre. Por mais que a gente tenha essa percepção, mas é bom ouvir. Porque sempre você, verdade, eu tô deixando de fazer isso, eu tô deixando, enquanto... e aí a neurociência já vai muito longe nisso, de vários estudos trazendo exatamente o poder da gratidão. Tem vários... Harvard, por exemplo, tem um trabalho fantástico lá da psicologia positiva, exatamente desse poder que tem pro cérebro, pro seu emocional, pra sua bioquímica corporal, esse poder da gratidão, de conseguir, inclusive, treinar o seu olhar, porque o nosso cérebro, ele se desenvolveu e foi treinado, se a gente olhar fisicamente, a forma dele funcionar, ele mudou muito pouco de milhares de anos para cá. Só que o mundo mudou muito.
Então, os nossos ancestrais lá, eles precisavam ficar o tempo inteiro atento, porque uma hora um leão ia atrás dele, um animal, então ele tinha que estar sempre precavido nas coisas de ruins que poderiam acontecer. Porém, a gente hoje não tem mais um leão do nosso lado. Mas mesmo assim, a gente ainda tem esse cérebro que dá muita importância às coisas ruins. Então a gente precisa realmente treinar. Assim como a gente vai na academia treinar para o seu músculo se desenvolver, é um treino para o cérebro consciente, essa coisa do olhar e o agradecer, de treinar o olhar e ser grato pelo que eu tenho, ser grato pelo... Porque a gente tem uma tendência sempre a olhar para o que falta e não para o que farta, né? O que está abundante. Farta. Que ótimo isso, porque falei para vocês que vim para cá um aprendizado para o que farta. Que ótimo. O que tem ali... às vezes eu digo assim, para mim mesmo, quando eu vejo uma pessoa reclamando demais, eu falo, nossa, esse deveria ir comigo no hospital. Porque é neste lugar, né, que você vê a fragilidade que a gente tem. É nesse lugar que você começa a valorizar o que você tem, né? Num asilo. Que agora não pode mais chamar de asilo, né? Casa de repouso. Então eu vou no mais pobre que você puder imaginar, né? Aquele que depende de doação de todo mundo, até aquele melhor que você tem, que é uma clínica, que tem tudo. E o que tem em comum esses dois mundos, né? É muito diferente o tipo de alimentação, o tipo de assistência médica, o que tem. A solidão, a tristeza é exatamente igual. É igual. O abandono. Abandono. Então, o quanto eu estou fazendo aqui hoje e vou colher isso amanhã. O quanto eu estou abandonando a minha história. O quanto eu estou abandonando as pessoas com quem eu tenho relação. Isso vai ter consequências. Sempre tem consequências. Sim. A gente falando, né, dessa questão da relação, e até trago, né, a gente falava, voltando à questão do celular, da internet, da gente estar sempre conectado, mas nunca presente, e o quanto as pessoas hoje continuam, né, nessa questão, né, de estar ali no celular e vão deixando de ter cada vez mais profundidade nas relações e vão se perdendo as relações. Eu cancelo alguém, eu deixo, eu bloqueio. E aí você falava sobre a experiência de fazer um trabalho social, de ir até uma casa de repouso, um orfanato, um hospital. E pra mim faz muito sentido porque geralmente você tá aqui, você tá fazendo o quê? Vendo pessoas ostentando coisas. A pessoa que nunca tá triste, né? Tá sempre viajando, tá feliz, tá comendo bem, tá não sei o quê. E aí as pessoas ficam aqui sempre se comparando. Nossa, mas como eu queria ter isso. Nossa, mas que droga a minha vida. Mas eu não tô viajando, mas eu não tô... E talvez a possibilidade de fazer um trabalho como esse é exatamente a possibilidade de você olhar para o mundo não é só esse mundinho que está sendo apresentado aqui. Esse que está sendo apresentado aí é um cenário. É um cenário. Você escolhe o recorte que você quer dar para aquilo. Por isso que eu digo que é sempre um recorte da realidade. Bem pequenininho. Mínimo. As fotos lindas da entrega do hospital é um recorte. A pessoa bem de vida naquele lugar é um recorte. Aquilo é um recorte. Aquilo é uma imagem que está sendo vendida. E isso não se sustenta. Não se sustenta. Por isso que as relações estão tão frágeis. Por isso que é perigosíssimo eu achar que se eu bloquear a pessoa some da minha vida, o problema desaparece. Se eu deixo de seguir, se eu grito eu não concordo. Que bom. Eu discordo, eu vejo por um outro aspecto. Cada um sabe de si. Cada um tem a oportunidade de aprender. Muitas vezes eu olho para uma pessoa e digo assim, nossa, tem tanto talento, mas a pessoa, se ela não se vê nesse lugar, sim, ela precisa se ver nesse lugar, né? E quando a gente fez a Ação do Coração, a gente nasceu com uma ideia de levar contadores de histórias em creches, casas de repousos e hospitais. Essa que foi o que foi. Porque o meu irmão adorava as histórias. Porque ele achava maravilhoso que não precisava de cenário.
Não precisa, é maravilhoso. Ele era ator também? Ele era ator, um ator espetacular. Um ator que o mínimo, era só uma luz. Um tapete, basta. Eu não. Ele dizia que eu deveria ser carnavalesco. Todo lugar onde eu ia, eu queria levar um carro alegórico. Eu ia carregando assim. Não precisa. E vocês trabalhavam juntos? Juntos. E brigávamos direto, porque é coisa de irmão. Porque ele dizia, não precisa. Menos é mais. E eu sempre, né, eu ia contar uma história, levava máquina de fumaça, folha seca, cenário, cortina. Ele falava assim, quando você começa a contar, é tão mágico que o cenário já se passa na cabeça da pessoa. E ele tinha essa capacidade. Quando na última viagem, a gente foi para a Hungria, em Budapeste, a gente viu uma praça cheia de corações, ele quis trazer a ideia para o Brasil. E era uma ação que uma ONG húngara estava fazendo para falar sobre a saúde do coração. E ele, sempre do menos é mais, disse, o meu coração eu já escolhi. Tu não vai escolher um Xande. E eu sempre exagerado. Hoje sou, mas naquela época era pior. Eu disse, Eduardo, vamos levar um saco pro Brasil, a gente dá de lembrancinha. E o meu irmão, todo Armani, disse, a gente está na Europa, pega só um. E eu, todo 25 de março, disse, Eduardo, a gente leva. E eu fui, gift Brasília, para poder pedir um pacote para trazer. E ele insistiu, pega só um. Quando a gente chegar, a gente se inspira para fazer algo assim. E aí você que está ouvindo o Open Mind, presta atenção no que eu vou dizer agora. Você não pode mudar o fato, mas pode atribuir um novo significado para o que aconteceu. Porque um ano depois, aos 38 anos, meu irmão vai falecer do coração. E é fora da ordem natural das coisas a mãe enterrar o filho, o irmão mais velho enterrar o mais novo. Então a gente não pode mudar o fato, mas pode atribuir um novo significado. Então a gente criou uma ONG que leva o nome dele, Associação Eduardo Furquini, que tem como lema, viva com arte o dia de hoje. Hoje é o dia de dizer obrigado, Tiago. Obrigado pela oportunidade, por abrir o Open Mind. Hoje, eu não posso planejar agradecer daqui a um tempo, porque eu não sei se eu vou ter o amanhã. O dia é hoje. E a associação nasceu para fazer esse trabalho social de levar histórias. A importância, não de você com seu ego ir num lugar para contar, mas, em primeiro lugar, ir lá para ouvir. Numa casa de repouso, o que as pessoas querem é falar. E a sua maior doação, sua maior generosidade é ir lá para ouvir. Ontem eu de Coelho, eu andei muitos quartos, tal, mas eu fui muito mais para provocar, para perguntar, para ouvir o que as pessoas tinham para falar. Porque às vezes está aqui e a pessoa precisa pôr para fora. Então ela fala, e quando a pessoa está falando, a primeira pessoa que está ouvindo o que ela está falando é ela mesma. Então o falar, isso você deve saber melhor do que eu por causa da neurociência, ajuda a organizar esse pensamento. Aí ela começa a falar, nossa, então ir numa casa de repouso para contar uma história é bom, mas a missão é sair de lá com pelo menos 8, 9 histórias que você ouviu. É uma pessoa que tem muita idade, tem necessidade de falar para ela recordar quem ela foi, o que ela fez. Então é tão importante esse exercício de escuta, num lugar onde todo mundo quer falar. Então essa generosidade, sabe? Essa generosidade de escutar com o coração. E quando faltava 3 meses para fazer 1 ano da passagem dele, eu lembrei da foto. E a minha mãe queria uma missa. E eu falei, vamos convidar as pessoas para fazerem corações. Igual a gente viu lá fora. Desejando bem para quem você não conhece. E aí, de novo, vale um podcast só para ouvir o Tiago falando o quanto a neurociência já pode explicar esse amor descompromissado. Não estou dando para o Ricardo, porque o Ricardo é meu amigo. Estou fazendo um coração, nem sei quem fez esse coração. Olha, uma pedra, as cores, o cuidado. A pessoa fez para dar para alguém que ela nem sabe quem é. E no dia 2 de agosto, quando fez 1 ano da passagem dele,
Se puder, na edição, coloque uma imagem da praça lotada com mais de 60 mil corações, com uma multidão. Virou uma lei. Todo dia 2 de agosto é dia da ação do coração. Aí eu convido as pessoas a fazerem corações. Tem aplicativo, mas eu não estou invalidando quem faz o coração virtual para quem faz o coração real. Mas é muito diferente eu fazer o coração real. Mas se eu quiser, eu faço o coração pelo aplicativo. Tem diferença? Tem. Mas se você não puder fazer o ao vivo, faça pelo aplicativo e faça a sua doação. A sua doação já vai fazer a diferença para quem chega. Aproveite o dia de hoje para ligar para alguém que você ama para pedir desculpa. Aproveite o dia de hoje para fazer um coração. Hoje são 9 postos que tem em 8 estados, mas no Distrito Federal. Corações de 19 países, 8 presídios, 26 hospitais, parceiros, fazendo assim, fazendo corações, doando agasalhos, doando alimentos, doando brinquedos. E quem está assistindo a gente, como faz para poder contribuir com essa associação, com esses trabalhos? Entra enfim. no site açãodocoração.org.br, tem o Instagram Ação do Coração. .org.br é o site, o Instagram é @ação do coração. Isso que tem a Associação Eduardo Forchini, o site aef.org. Você tem lá todos os projetos sociais. Como eu posso fazer para ajudar? O que você está fazendo para retribuir? O que você está fazendo para retribuir? Eu vou retribuir o carinho desse podcast deixando o meu coração com o Thiago, porque quando a gente deixa o coração no lugar, a gente volta. Então eu quero voltar. Então eu deixo o meu coração e mais do que isso, eu digo assim, eu quero voltar para falar mais. Eu quero que esse coração que é de pendurar fique com você num lugar para te lembrar a missão que você tem, que é essa, de você motivar as pessoas, seja com um vídeo, com uma apresentação. Quem tem sorte, a empresa que te chama para você ir lá, humanizar um processo educativo, né? Tiago acredita em gente. Então a gente precisa de mais gente que acredita em gente. Então que a gente possa ter um mundo com muita inteligência artificial para facilitar processos, mas com muita gente para facilitar relações. Que a gente possa de verdade abrir a mente, né? O open mind, para entender que a gente está literalmente de passagem, que já já a gente vai embora. Sim. E o que é que você deixa aqui de história? O carro vão vender, a casa vão vender, tudo, essas coisas que você tem, acabou. O que você vai levar daqui? Você vai levar as histórias. Uhum. Abra sua mente para isso. Agora. Quando eu vou contar a história de uma pessoa que tem muita idade, eu falo muito isso no curso. Interessa que a pessoa tem 20 empresas, que tem um barco. Não interessa. Interessa as vidas que ela mudou, o quanto que ela ajudou. É isso, sabe? É isso. Quem tem mais dinheiro é quem tem mais amigos, quem consegue doar mais. Essa que é a melhor pessoa. Do contrário, tudo vai embora. Uhum. O que é que precisa? Antônio Hermínio de Moraes, que eu tive a sorte de conhecer uma época do Brasil, ele era o homem mais rico. E quando eu tive com ele, eu vi um homem tão triste naquele dia. Ele já tinha perdido 2 filhos por câncer. Então, o que a gente tem de mais de valioso? Se eu tenho muito dinheiro, eu posso ter bons advogados, bons médicos. Mas não é só isso. Tem uma pesquisa que foi feita em Harvard, que é uma das pesquisas mais longas, talvez, aí, sobre felicidade. Que os pesquisadores queriam entender o que faz uma pessoa realmente feliz. E aí, esse estudo já dura mais de 75 anos, se eu não me engano. E o que eles pegaram jovens ali no período de faculdade. Então, foram centenas de homens na ocasião, que eles pegaram e começaram a acompanhar esses homens durante a vida. Então, todos os anos eles se encontravam com esses homens, então eles respondiam questionário, faziam exames, né? E eles iam acompanhando a vida desses homens. E durante todo esse período, eles iam acompanhando. Então, teve pessoas que ficaram ricas, teve algumas que vinham de famílias ricas e ficaram pobres, teve os que casaram, teve os que não casaram, teve os que durante esse período morreram, os que chegaram à velhice.
E tudo para responder o que faz uma pessoa feliz. E o que eles percebem durante esse estudo, que eles perceberam, que traz, né, que eles apresentam isso hoje, é que o que eles perceberam é que o que fazia os homens mais felizes ali não era a condição social, não era o nível que eles haviam conseguido na carreira profissional, não eram os bens que eles tinham adquirido, mas o que eles perceberam é que as pessoas que se diziam felizes, que conseguiam ter uma leveza maior na vida, ter essa talvez tão sonhada felicidade, que as pessoas às vezes acham que é a alegria. Não, a alegria é uma emoção ali de momento, mas a felicidade é você mesmo em momentos mais desafiadores e tristes, até você ter uma clareza de que você pode contar com as pessoas. Mas o que eles aprofundaram e perceberam em todo esse estudo é que as pessoas mais felizes eram aquelas que tinham vínculos emocionais muito fortes. Então aquelas pessoas que tinham com quem contar, que tinham vínculos afetivos, seja com familiares ou amigos ou cônjuge, mas pessoas que tinham pessoas próximas ali que realmente elas podiam contar, que elas tinham vínculos profundos, não superficiais. E que essas pessoas, inclusive quando ficavam doentes, elas tendiam a sofrer menos com dores, por exemplo. Essas pessoas tinham tendência, inclusive, de lidar melhor com situações da vida, e seja com doença, algumas até se mostravam mais saudáveis. Mas o que eles perceberam é exatamente isso, que o que faz alguém feliz é a qualidade dos vínculos que essa pessoa tem. Então o que você traz é totalmente profundo nisso, porque não é o barco, não é o carro, não é... Mas qual a qualidade? Não é quantidade. A qualidade dos vínculos que essas pessoas tinham. Então, pessoas que tinham um cônjuge ali que compartilhava desse vínculo profundo, porque tinha pessoas casadas também que não tinham essa profundidade de vínculo. Mas os que tinham essa profundidade de vínculo com seu cônjuge, com filhos, com amigos, tinham um vínculo ali com pessoas, tinham essa leveza maior para a vida, se sentiam mais felizes, lidavam melhor com as dificuldades. Você sabe que eu fico encantado te ouvindo uma pesquisa dessa, 75 anos. Você veja a profundidade. E me recordou que quando a gente... Você que está assistindo agora, está ouvindo, você pode estar pensando, tá, e o que eu posso fazer agora para mudar isso? Agora você já pode começar ajudando os outros, pode começar a se demonstrar mais interessado em ouvir o outro, porque esse vínculo é construído. A velhice é a soma das suas atitudes. Você foi uma pessoa que sempre ajudou os outros, teve bom humor, foi otimista, vai ser um velhinho rodeado de gente otimista. Você foi amargo, egoísta. A velhice é a soma das suas atitudes durante a vida. Sim. Então, se você agora está dizendo eu quero mudar isso, está assustado com as palavras do Tiago e com as minhas, agora falando, meu Deus, o que eu estou fazendo? A boa pergunta, a boa questão é, você se pergunta o que eu posso fazer, e aí eu te digo, dá tempo, sempre dá tempo. Quanto antes você começar, melhor. Mas se interesse profundamente pelas pessoas, pelas coisas ao seu redor. Um interesse genuíno de você tá bem, o que eu posso fazer para te ajudar? Olha, eu estou aqui, e se conta comigo de verdade. E aparecer para colocar o coração em ação. Porque eu sou um homem que rezo. Eu vinha rezando no caminho para cá, porque eu sei que o Ricardo é muito pontual e eu não queria. Eu tinha passado lá na escola para crianças especiais, que é adultos especiais. E aí eu vinha para cá, e eu sempre rezo. Então, e já falei para vocês no começo, a gente está encerrando, mas no começo eu comecei falando que queria ser padre. Então, eu rezo diariamente. Mas a melhor oração, já dizia Santo Antônio, né, nos seus escritos, quando uma pessoa está fazendo o bem, ela está em processo contínuo de oração. Então, a melhor oração é quando você está fazendo algo de bom para o outro. Isso é uma oração contínua. Sim. É colocar o coração em ação. Então, eu gosto muito de quem reza. Eu rezo mesmo, já rezei no caminho, rezo todo dia, mas sei que a minha melhor oração, e se você for ateu, na sua forma de acreditar, na energia, no universo, qual seja o nome que você queira dar, é esse motivo de ajudar o outro. Essas coisas voltam para você. Então, coloque o seu coração em ação, ajude
Ajude a ação do coração, ajude quem você quiser do seu bairro. Tem tanta gente fazendo um trabalho lindo, com animais, com crianças, enfim. E até aprofundando, Ale, você traz muito essa coisa do social, né? Da gente ter esse projeto social, que eu acho fantástico. Você é um cara que emana essa luz, essa energia. Acredito muito por isso, por estar sempre em contato. Você desenvolveu muito seu capital humano, estando presente com essas pessoas e aprendendo, e talvez recebendo até muito mais delas. Mas acho que é importante a gente frisar também aqui que você, essa relação humana, esse crescer, não é só num trabalho que você vai distribuir um alimento, que você vai visitar um hospital, que é fantástico, mas quantas vezes, às vezes as pessoas acham que fazer isso é maravilhoso e chega no dia a dia no trabalho com alguém que tá do lado e é mal educada, e não pede por favor, não dá um bom dia, sabe? E às vezes tem muito a ver com o que se falava sobre eu também já tive um trabalho que eu não gostava, nunca fui eu lembro que eu comecei de moleque, né, depois que fui office boy, aquela coisa, fui pra área administrativa ali, financeira, eu odiava ficar com papel ali numa mesa o dia inteiro. Mas quantas pessoas muitas vezes, né, elas não, tem que fazer o bem, só que ela não tem, ela passa pela pessoa que tá na portaria do prédio, ela não dá um bom dia. Nossa. Ela passa pelo caixa do supermercado, nem olha no olho da pessoa, tá no trabalho, dia a dia, vai pedir alguma coisa, não fala por favor. O quanto acho importante também a gente perceber que esse processo, como você falou, essa construção, ela está nessas relações. Exatamente. Também. E você tem um trabalho muito legal, até trazendo aqui, aprofundando, porque já falamos dos trabalhos das empresas, né? Então, as empresas quiserem contratar o Alexandre aí, né, como palestrante, falando sobre criatividade, contando histórias, aí desenvolvendo as equipes nas empresas, lideranças, mas você também tem os seus cursos e formações, que você ministra, inclusive, vários aqui no Espaço Mind. Eu queria que você falasse um pouquinho deles e que transformações que eles trazem para as pessoas aqui, até quem quiser conhecer, pode vir fazer aqui no Espaço Mind, enfim, fala um pouquinho desse trabalho também, porque às vezes a pessoa fica pensando, pô, eu queria que minha empresa contratasse ele, mas ela também pode falar assim, eu quero me desenvolver, eu quero me comunicar melhor, eu quero me soltar, eu quero me desenvolver, enfim, quais são os cursos, formações que você dá que as pessoas podem... Muito obrigado por perguntar. Você tá vendo, eu fico falando do social, eu esqueço de falar dos cursos. Ainda bem que o Thiago entrou na minha vida. Ainda bem. E porque muitas vezes pode parecer distante mesmo. Pena que na minha empresa não vão contratar. Mas não espere a empresa te contratar. O que você pode fazer por você? O quanto você está investindo, né, em cursos, na sua capacitação. Então, quando você vem aqui no Espaço Mind, seja para fazer uma constelação, seja para fazer um curso, aqui a gente tem um curso de storytelling que eu dou, o ciclo 1, 2 e 3. Foi a formação que eu fiz, indico, fantástica. Ele fez as três. Criativo. No ciclo 3 ele fez uma história que eu fiquei assim, maravilhosa. Não é porque ele está aqui, não, mas é muito legal. E assim, ver o outro se desenvolver é muito legal, porque cria um estímulo, é espelhamento. Você falou, olha, fulano faz assim, acho que eu vou fazer. Olha que legal. Então o storytelling é a chave para esse despertar. Eu gosto muito de usar essa palavra, porque muitas vezes a sua criatividade está aí adormecida. Das 10 profissões do futuro, 6 estão ligadas diretamente à criatividade. Ou seja, se você é criativo, você nunca vai estar desempregado. É simples assim. Mas tem inteligência artificial. É outra coisa. Se você é criativo, você nunca vai estar desempregado. Então, quem se comunica melhor tem mais oportunidades. Então, você vem trabalhar aqui. Teatro, que agora a gente está tendo teatro para não atores, no Espaço Mind. O storytelling aqui. Aqui tem o curso dos arquétipos. Maravilhoso, eu dou com a Suzy. É espetacular, os arquétipos na sua essência. Quando você vem num espaço como esse aqui no Mind, você tem a oportunidade de trabalhar o seu autoconhecimento. E aí eu vou lembrar do meu irmão. É isso que você leva para qualquer lugar. É o conhecimento. É o conhecimento. Você pode até ter um Kindle, que é uma memória enorme, com um monte de coisa para você acessar ali, mas nada substitui você.
Você, por isso que quando eu vou numa empresa para dar uma palestra, às vezes a pessoa está preocupada, mas mandou o PowerPoint. Eu falei, querido, não precisa nem ter o PowerPoint, eu estou aqui. Se o PowerPoint é mais importante do que eu mando. Mando pela nuvem e nem venho. Antigamente mandava pelo pendrive, agora é pela nuvem. Né? É você que faz a diferença. Então, investir em você, quantas vezes eu vi aqui, né? A pessoa vem de um jeito, ela sai de outro completamente diferente. Por isso que eu gosto dos depoimentos, né? Porque tem um aluno, nem sei se eu posso falar o nome dele, mas ele era enorme. O braço dele era minha coxa. E ele é uma pessoa grande e com uma dificuldade enorme de falar. E depois que terminou o ciclo 3, ele contando, né, o quanto as pessoas ouviam ele, o quanto os líderes dele estavam notando a diferença e o quanto ele se via mais empoderado. Então, o quanto foi significativo para ele, né, para ele, para a figura dele, dizer isso, né? Tem um depoimento dele lindo, falando a diferença, né? A menina, a Clara, está indo agora para Portugal, né? Uma menina tímida no primeiro dia. Essa última turma que teve, o menino no primeiro exercício, nossa, ele chegava a transpirar. No domingo, no último exercício, ele contando história, as pessoas se olhando e comentando na sala. Era outra pessoa. Então, o quanto é importante você acreditar na sua capacidade de se comunicar, de se expressar e dar oportunidade. Eu tenho muito orgulho dos cursos aqui de storytelling, porque eu sei... Eu posso atestar, assim, eu realmente fiz parte desse processo, vi as pessoas, me transformei, vi as pessoas transformando. Algo que é importante, a gente acha que a pessoa é criativa ou não é criativa. Todos nós somos. Até faço uma brincadeira, às vezes, em treinamento com o pessoal. Fala assim, quem aqui se acha criativo? Geralmente, algumas pessoas levantam a mão, outros tal, falam. Então, vamos lá, imagina você, namorado, a namorada, esposa, chega um dia pra você e fala, amor, vamos sair hoje à noite e tal. Você fala, tá bom, vamos, que hora você passa pra me pegar? Que horas a gente se encontra? A tal horário. E aí, deu tal horário, a pessoa não chega, você manda mensagem, nem aparece lá que viu, você liga, caixa postal. Nossa. O que passa na sua cabeça? Aí já vem, né? Depende da história da pessoa, né? Ah, já vou atrás, você tá com outro, tá com outra. Ou, nossa, eu fico preocupado, porque eu acho que com certeza se não informou, pode ter acontecido alguma coisa. Enfim, falo, tudo isso é criatividade. Claro. Somente tá criando, você não sabe. A maioria das vezes, putz, acabou a bateria do meu celular e eu peguei trânsito. Só que a sua mente, na hora, já começa a... Então, todos nós somos criativos, como você trabalha muito bem no curso, até trabalhar essa criança interior para voltar a buscar essa criatividade. E é um curso fantástico, assim, que é gostoso. Porque a gente fica tão na correria de produzir, vender e tal, ir atrás, ir empresa. E você tem um momento para você parar e sentar com um papel e um lápis, uma caneta e começar a criar e entrar dentro de você. Pra mim foi uma experiência maravilhosa e vi muitos colegas também se transformando, então indico muito. Algo que você falou, que eu trabalho muito, pra mim é nítido, você teve essa transformação, eu também, que é empoderamento. Cara, você chegar num lugar e você conseguir olhar pra qualquer um, se comunicar, seja diretor, seja a pessoa que serve o café, e você conseguir olhar e conversar com qualquer um, chegar num palco, pegar o microfone e ser como a gente tá conversando aqui, é libertador, é uma sensação de poder, realmente. É isso, né? Eu sinto exatamente isso, de chegar lá, exatamente por ter vivido esse outro lado, de até querer me comunicar, mas ser envergonhado, travado. E hoje poder chegar... A gente tem vergonha um pouquinho, às vezes ainda bem, né? Só que isso, você conseguir lidar com ela, você ter a possibilidade de ter escolhas, a gente fala muito na PNL, né? Das escolhas, de você escolher... Porque às vezes eu quero observar, às vezes eu quero ficar no meu cantinho. E é gostoso, mas eu escolhi. Escolheu. Observar. Agora, quando você ganha esse poder de falar, hoje eu quero me comunicar, eu vou falar com o Ricardo, eu vou falar com a Lê, é um empoderamento que é fantástico. Então, indico tudo que você puder buscar de autoconhecimento, que você puder fazer um curso de storytelling, né? Tem vários cursos de desenvolvimento humano que você pode fazer para se desenvolver, cursos de comunicação, oratória, enfim. Não falo nem pra gente falar só Espaço Mind, existem vários. Cara, eu já nem gosto de contar, assim,
quanto que eu já investi em conhecimento, em autoconhecimento, mas eu investiria o dobro, o triplo se eu pudesse, porque é exatamente esse empoderamento que vem. Você olhar e falar quem eu era e quem eu sou, e vai muito além de, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho não sei o quê. Não é isso. É você. Porque tem muita gente que tem um baita de um carrão, só que fora dele não é nada. Não é nada. Agora, você consegue chegar num lugar com um carrinho velho e chegar e olhar no olho de um diretor e conversar de igual para igual? Nossa. Isso é um poder fantástico. Tem uma amiga minha, que a Anne, até um beijo pra Anne, eu espero que você esteja vendo. Uma vez é um casal de amigos meus, eles moram no Rio Grande do Norte. Um abraço aí pro Danilo, pra Anne. Sou o padrinho dos filhos dele, amo eles. A gente quer visitar, viu, Anne? É maravilhoso, São Miguel do Gostoso, um lugar fantástico. Olha o nome do lugar, São Miguel do Gostoso. É fantástico. Ricardo, tem condição desse lugar ser ruim? Chama São Miguel do Gostoso. Maravilhoso, indico aí pra quem for viajar. E uma vez eu tava lá, né, a gente, acho que tava na praia, no final do dia, a gente tava tomando um vinho, conversando, e ela falou assim, você tem vontade de ter um superpoder? Eu nunca tinha parado pra pensar, né? Ela falou, tenho vontade de ter 3 superpoderes. Eu falei, Anne, quais são? Eu tenho vontade de voar. Falei, fantástico. Eu também teria vontade de voar, né? Fantástico. Que outro? Respirar embaixo d'água. Pensou, você conhecia o mar? Que legal. Eu falei, deve ser irado mesmo, né? Eu já gostei de você. E o terceiro? Ela falou, o terceiro é cantar. Cantar é um superpoder. E aí a gente deu risada. Falei, você pode voar, de respirar embaixo d'água e cantar. Não, olha, a gente tava ouvindo um som, né? E ela, olha, se eu não me engano, era a Amy Winehouse. Ela, olha a voz dessa mulher. Isso é um poder e tal. E eu parei, eu falei, como a gente realmente tem coisas que estão perto da gente, que a gente tem possibilidade de fazer, e que quando a gente desenvolve, realmente parece um superpoder. Esses dias eu refletindo, pra mim a comunicação é isso. É um superpoder. Superpoder. Quando você desenvolve essa habilidade de chegar num lugar e você começar a falar e as pessoas te olharem, e você encantar as pessoas, e as pessoas quererem te ouvir mais, você se comunicar, você se conectar, você ouvir, porque a comunicação não é só falar. Sim. Mas eu vi, e é fantástico. Eu acho, é um superpoder. É maravilhoso. Olha, falei que é bom vir aqui, porque a gente aprende um monte. e é muito legal você trazer isso com com um nome, né, a alcunha de superpoder, porque e é algo a sensação que eu tenho. Acessível. Então, invista em você. E fora o network que a gente faz, né? As pessoas, olha aqui, ó. Eu tô aqui graças a uma visita que eu vim, que eu conheci o Ricardo, conheci a Simone, que aí eu vim dar o curso, que conheci o Thiago. Então, tudo é quem você se relaciona. Sim. E o curso, ele dá essa última turma aqui agora, eles estão numa animação com as coisas, fantástico, com tudo. Né? Eu falei, que legal, ajudaram um monte na Páscoa, e trocando. Legal. E aí um tem um negócio e o outro foi comprar um negócio do outro, que está indicando fantástico. Pela história. Olha como é a corrente do bem. Total, a corrente do bem. Por isso que eu falo, né? Você pode fazer essa corrente do bem com o seu trabalho. Eu vejo isso no seu trabalho. Você não contribui com o mundo só quando você tá levando um alimento, um agasalho. No seu trabalho, você contribui muito com o mundo, com a transformação das pessoas. É a sensação que eu tenho com o meu trabalho, assim, quanto você trazer uma transformação também é viver esse propósito que se fala tanto hoje. E Ale, por nós aqui, a gente ficaria, acho que o dia Ricardo inteiro já pôs aqui. A vassoura atrás da porta. Né? Porque o papo é maravilhoso. Tem que me tirar, viu, gente? Fala, escrevam aí, volta, chama de novo eu vim. Eu sou tão acessível, eu nem queria ser, mas eu volto. Mas é difícil arrumar agenda, o tempo na agenda com ele é difícil, mas ele é... Mas eu vou dar o ano todo aqui no Espaço Mais, tem uma tabela, venham aqui, digam, olha, assisti pelo podcast, ouvi o podcast, eu assisti do Thiago, recomendo fortemente o trabalho do Thiago, não só por causa da neurociência, do fato de você ser psicólogo, mas o fato do ser humano que você é. Que acho que é isso. Você sabe quando você tá bem de relacionamento? Quando as pessoas fazem questão que você venha. Quando as pessoas digam assim, mas é que faltou você. Faltou você. O que é faltou você? Faltou sua energia. Faltou você estar aqui. Aí eu lembrei tanto de você. Nossa, isso o que é? É isso. Ontem eu fui em lugares de coelho que a pessoa... Eu não dei show. Eu fui lá, como eu te falei, entrei de coelho, com aquela roupa, mas eu sei que fez a diferença, não
pelo meu ego. Fez a diferença porque eu fui lá disposto a ouvir, a fazer um carinho, a cuidar dessas pessoas. Então, que cada um se empodere disso, venha para o Espaço Mind, abra a sua mente aqui e sigam o Thiago, tá? Por favor. E aproveitando, né, chegando nos finais aqui, como as pessoas te encontram nas redes sociais, enfim, na internet, telefone, passa seus contatos aí, como as pessoas podem saber mais dos cursos, te conhecer, seguir seu trabalho. Curso de storytelling.com.br, mas eu prefiro que você entre no site Alexandre Camilo, Camilo com L só, alexandrecamilo.com. Ali você vai ter o canal no YouTube, que eu recomendo muito por causa dos vídeos, gosto muito. Tem o Instagram, que é uma ferramenta hoje, né? Muita gente utiliza. Tem o WhatsApp, né? Pelo WhatsApp você fala direto comigo, tem lá. Eu tenho muito prazer quando uma empresa ou uma pessoa quer levar a criatividade ou lembrar da história. Eu tenho muito prazer quando vejo esse interesse genuíno de como é que a gente pode contar a nossa história, como é que a gente pode mudar. E aí nessa parte, modéstia à parte, eu sei que eu posso ajudar, eu sei que eu posso fazer a diferença. Então, entre em contato, alexandrecamilo.com, vou ter muito, muito prazer mesmo de poder estar indo na sua empresa, estar indo na sua escola, né? Eu falo muito com educadores e eu sei que você gosta muito. Demais. Né? A área médica está indo conversar de coração, fazer a diferença. Todo o dinheiro que é investido em treinamento, quando você investe contratando o Thiago, me contratando, vindo aqui no Espaço Mind, ele é absolutamente bem dado e abençoado, perto do que você tem de rendimento depois. Tem uma frase famosa, não lembro de quem que é o escritor, que ele disse que se você acha caro investir em treinamento e desenvolvimento, experimente não investir. E aí que você vai ver. Aí que você vai ver. Exatamente. É muito quando maior. eu faço simpático, quando a pessoa diz assim, mas vai parar? Você sabe quanto custa parar uma máquina dessa? E eu respondo na hora. Você sabe quanto custa um acidente? Porque com um acidente vai parar. Se você não para conscientizar, se você não para no pit stop, provavelmente o carro não termina a corrida. É isso. É isso. É isso. É isso. É simples assim, né? E é isso, você tem o Alexandre aí pra contratar. Siga as redes sociais também do Espaço Mind, no Instagram, no YouTube. E também recomende o Open Mind, esse podcast fantástico aí para as pessoas, no YouTube. Eu estou nas redes sociais também como Thiago Beltran, então Thiago simples, sem H, Thiago normal, Thiago Beltran. Pode me seguir lá no Instagram. Ele enfim. canta, é maravilhoso, viu? Cantar eu não sou muito bom, não. Minha vibe é mais tocar, mas eu dou uma arranhada lá também. Enfim, falo sobre psicologia, inteligência social, comunicação também, e vai ser um prazer ter você ali também acompanhando. Enfim, pode mandar mensagem também, adoro conversar com as pessoas. E eu gostaria que você terminasse o nosso encontro de hoje contando uma história para finalizar, um aprendizado aí para quem tá assistindo a gente. Vou contar um conto divertido e muito curto, mas que pode te ajudar. Hoje a gente falou muito de comunicação. Era uma vez um sultão que lia e estudava muito, mas tinha uma capacidade terrível na hora de se expressar. Ele tinha conhecimento, mas ele não sabia ordenar as ideias. E ele, como era muito inteligente, sabia desta dificuldade de ordenar. Mas ele, como sultão, tinha um ego enorme. E as pessoas ouviam ele, porque ele mandava. Então, para os ministros, era uma briga não bocejar, ficar perto daquele homem que falava as coisas e confundia. E nesse lugar onde o sultão mandava, existia um homem muito simples. Um homem que adorava contar histórias. E tudo ele transformava numa história. O nome desse homem era Nasruddin. Ele era pescador, um homem simples. Mas quando o Nasruddin começava a contar uma coisa, já fazia uma rodinha em volta. Ele tinha essa capacidade de prender a atenção. Ele tinha empatia pelo outro. Era mágico. O sultão sabia disso. E se incomodava, porque ele era o homem mais importante e não tinha isso. Então, no dia que aconteceu isso que eu vou contar para vocês, o sultão estava passando por uma rua com o seu séquito e ninguém olhou.
porque estava todo mundo em volta do Nasruddin, que estava contando uma história. E o sultão passou e ouviu o Nasruddin falando alto. É tudo uma questão de escolha. E o sultão ia direto, mas não aguentou. Resolveu se fazer presente. Quando os súditos olharam, o reconheceram, era o sultão. Ele foi direto no Nasruddin. Ele queria humilhar o Nasruddin na frente de todo mundo. Então ele disse: veja, Nasruddin, que você hoje tem grande plateia. Tem muita gente que parou aqui para te ouvir. E você está falando de escolhas. Nasruddin só escutava. Então eu quero que você responda agora na frente de todo mundo, se você tivesse que escolher entre ter riquezas ou honestidade, você escolheria o quê? O quê? O quê? E Nasruddin, sem pensar imediatamente, respondeu: Majestade, eu escolheria riquezas. Nessa hora o sultão cresceu uns 5 centímetros e disse: tá vendo? O homem que vocês param para dar atenção e ouvir, quando tem opção de escolher entre honestidade e riquezas, ele escolhe riquezas. Eu sou diferente. Eu escolheria honestidade. Então Nasruddin olhou nos olhos do sultão e disse: é claro, majestade, a gente sempre escolhe aquilo que não tem. Perceba a força dessa história. A gente sempre escolhe aquilo que não tem. Perceba que você diz isso no dia a dia. Quando alguém te oferece algo, você diz assim: não, esse eu já tenho. Você escolhe o que não tem. Então hoje, no Open Mind, se a gente falou de muitas coisas que você não tem, escolha fazer cursos, escolha agradecer, escolha ser uma pessoa com mais empatia, escolha aquilo que você não tem. Muito obrigado. Obrigado, Ale. Com essa história assim, encerramos o Open Mind fantástico. Foi maravilhoso. Muito obrigado e até o próximo episódio.